Quando eu era pequena, mais ou menos 5 a 6 anos, não lembro certo a idade, mas lá no interior de Minas, na minha casa tinha um alpendre e todas as noites minha mãe perdia o sono. E eu acordava e ia junto com ela. Ela encostava na muretinha assim do alpendre e ficava olhando para as estrelas, para o céu. E de repente apareceu um negócio bem grande, redondo, todo cheio de luzes. E eu perguntei para minha mãe, o que era aquilo? E ela olhou para cima e disse para mim, coisas de Deus. Coisas de Deus. E puxou eu e levou para dentro. E eu fiquei andando com ela e olhando para trás, aquilo ir embora. Foi embora. Muito rápido. E eu passei anos e anos, desde pequeno, olhando para o céu. Quando eu conheci o Milton, a gente viajava à noite. E na estrada eu ficava olhando, pondo a cabeça para fora do carro e olhando para cima, olhando, o que é aquilo, o que é aquilo? E ele achava engraçado. Também, meus amigos aqui em São Paulo davam risada, porque eu ficava olhando, às vezes você chegava a tropeçar na rua, olhando para o céu, e eles perguntavam que tanto eu olhava para o céu. Eu ia falar o quê? Eu achava bonitas as estrelas, eu dizia isso, porque senão eles iam dar uma risada de mim, né, tudo. Bom, passou por muito tempo, aí até que em 2013, eu e Milton fomos para General Salgado, estava lá, ficamos lá uns 15 dias mais ou menos, e um dia, uma noite muito estranha, na fazenda, e lá tinha os bois, as vacas, sei lá, berravam, os cachorros latiam, pássaro cantava. Estava uma noite muito atípica, muito diferente dos outros dias. Aí eu abri a janela e fui olhar. Quando eu olhei, tinha 3 nuvens, 3, assim, bolas vermelhas, com assim, luzes vermelhas, bem grande. E eu olhei, chamei o Milton, ele demorou muito a acordar e infelizmente ele não teve como ver. Ao chegar em São Paulo, eu comecei a olhar para o céu. Eu olhava da minha janela, tem uma visão muito bonita. E eu comecei a ver umas estrelas verdes, outras laranjadas. E eu fiquei investigando, olhando todo dia para elas. Até que eu comecei a ver estrelas muito grandes, muito diferentes de estrela que eu costumava ver. E aí eu fiquei pesquisando, ficava até tarde. Olha, eu cheguei a ficar com calo no cotovelo, de tanto olhar para cima, na janela. E até que um dia eu cheguei, chamei o Milton estava embaixo e eu chamei o Milton para ver as estrelas. Ele não viu. Aí eu peguei e gritei para ele, estrela, anda! Ele falou assim, não. Aí ele veio correndo. Aí ele viu o que eu estava falando e já fazia mais de 1 ano, quase 2 anos que eu estava já olhando para essas estrelas. E umas estrelas, entre aspas, né? Estrela mesmo não anda tão rápido daquele jeito como ela some, desaparece. E aí começou a história. 2018 as coisas foram passando luzinhas vermelhas, né? Aparecendo. E foi passando até que um dia o Milton tinha saído de casa, tinha ido para o Consolador. E eu não quis ir aquele dia, tinha roupa para passar. Aí eu fui passar as roupas e meus 2 ferros, nenhum deles funcionava. Não funcionava. Aí eu vim para a frente e da janela aqui na rua. Quando eu cheguei na minha janela, estava descendo, atravessando a rua da minha casa, uma nave enorme. Eu desci a escada em pulos, toquei a campainha dos meus 2 vizinhos laterais. Toquei a campainha,
a vizinha saiu e olhou e viu já, mas já estava indo mais longe. O outro vizinho demorou a abrir, quando abriu não viu direito, mas passou uma nave enorme. E a partir daquele dia não foi só aquela nave, foi várias modelos e tudo. Isso eu falo naves porque eu vi o formato. Eu não vi só uma luz, eu vi o formato. E aí começou a minha experiência com eles. Aí eu olhava de novo, olhava para a janela, todos os dias ficava na faixa da 6h30 até 3 horas da manhã. Enquanto estava lá, eu estava acordada. Comecei a dormir pouco, porque eu comecei a olhar e verificar. Mas o comentário era assim, muito pouco. Primeiro eu queria ter, antes disso de eu ver a nave, as estrelas que andavam, eles que saíam, a luz que passava, as luzinhas que passavam, eu fazia o comentário com o Milton, mas não fazia com o vizinho. Até antes aquela nave grandona passar. Aí era real, era uma coisa real. Eu jamais iria inventar uma história daquela. Eu chamei meus vizinhos, eles ficaram assim meio assustados, não entendeu nada com o que viram, né? O que ela viu, que é a Fabiana e a dona Beth. E aí os dias foi passando e as coisas foi cada vez mais. Não era mais uma luzinha, era várias, não era só estrela, era várias luzes que passavam para lá, para cá, para lá, para cá. Chegou a ter muitas e muitas mesmo, 8, 5 de uma vez, assim, foi indo. E aí um dia eu estava com uma dor na minha testa, muito grande, e eu fiz um comentário, pus a mão olhando para cima, fiz um comentário dizendo o seguinte: ai, que dor. Aí, quando eu vi, eu estava ouvindo a voz de uma pessoa que falou comigo: tá doendo aonde? E eu falei: hã? Telepaticamente eu fui ouvir. E aí, quando foi de madrugada, à noite, lá para meio, não sei o horário, porque eu deveria ter olhado o horário, né? Eu acordei com uma mão na minha testa e aquele movimento bem forte na minha mão, na minha testa. Eu senti debaixo do meu couro cabeludo como se fosse escorrendo, assim, como se fosse uma cachoeira, e quando a água cai no seu corpo, então, estava por baixo do meu couro cabeludo. E a partir daquele dia, eu nunca mais tive essa dor. Nós estamos em janeiro de 2020, isso aconteceu em agosto, no final de agosto de 2018, e a coisa foi passando uns dias, no meio de setembro, também continuou, e eu olhando para o céu e comunicando, assim, telepaticamente, de uma hora para outra. Eu entendia que negócio vinha no meu ouvido, e comecei a ouvir. Tinha zumbido muito alto, constante, noite e dia. E aí começou a minha história, que foi ficando cada vez mais. Um dia eu me vi dentro de num lugar onde não era o meu quarto, porque o jeito que eu vi que eu estava no local deitada, na minha cama não seria, porque a minha cama fica paralela da janela, da parede, onde tem uma janela que dá para a rua. E eu me vi deitada num lugar onde estava numa parede 3 pessoas encostadas, assim, conversando, e mais um de frente. Olhei para o fundo, era um ambiente de uma cor
que não era branco, era uma cor clara, mas um tipo gelo, assim. Uma cor que eu nunca tive contato com essa cor. E aí aquele negócio veio por cima, começou dos meus pés, foi até minha cabeça e fazia assim, ó. Isso aconteceu naquele dia. Eu acordei o Milton, contei para o Milton. E o dia, voltando atrás, porque eu sou uma pessoa meia desligada, eu não acabei de completar o negócio da testa. Eu olhei de lado e ao meu lado tinha uma pessoa de roupa clara. Nessa roupa dele eu me vi que tinha atrás um cordão, assim, na lateral das costas, assim. Tinha do lado, parecia um cordoneio, um negócio assim. Eu me lembro direitinho disso. Aí eu olhei para o Milton, ver se tinha alguma coisa ao lado dele, não vi nada. E quando eu voltei a olhar, já não tinha mais ninguém do meu lado. E aí aconteceu depois esse negócio de eu estar nesse local. Passando mais uns dias, novamente em outro local, eu de novo passando por esse negócio que vinha, meus pés começavam, não era um formigamento, era uma coisa que subia, Deus, meu dedão, dos dedos dos pés, veio até a cabeça, uma coisa assim muito louca, que eu não consegui entender. Aí o que eu vi foi que parecia que eu estava deitado dentro de um negócio que era, eu falava para o Milton, que era translúcido, que seria, parecia um vidro, né, uma coisa. Aí eu tinha o hábito de ficar falando translúcido, mas eu não sou acostumada a falar esses tipos de palavras. Aí eu comecei a falar coisas de anciões, pessoas que eu tive contato com um homem que tinha corpo de humano, mas a cabeça de pássaro. E eu fui tendo contato cada dia com coisas assim que eu não estava acostumada. Não falando palavras que eu não tinha esse hábito. Eu sou uma pessoa mais da casa. O máximo que eu tinha ido algumas vezes algumas palestras do Petit, lá no Viriato Correia, algumas vezes, então eu não estava influenciada tanto por essas coisas, não estava lendo, não estava indo atrás de nada. Eu só estava indo no contatado da Mônica de Medeiros, da dona Mônica de Medeiros, que até hoje eu não tive coragem de subir no palco, porque eu sou tímida, e não tive coragem de ir lá falar com ela, dar esse depoimento. E aí foi assim, tendo contato cada vez, eu tive contato com essas, era uma senhora, eram duas mulheres que diziam ser anciãs. E falava de trabalho com criança. Eu trabalho com criança, um monte de coisas que eu jamais ia entender. Foram me dando umas informações de umas coisas que não era do meu cotidiano, não era o que eu vivia, não era o meu dia a dia. Eu não tinha esse contato com isso. O Milton foi pesquisar, porque quando ele viu que eu estava falando coisas e ele não acreditava em mim, do que estava acontecendo, às vezes ele falava assim, você está ficando louca. Falei, não, eu não estou ficando louca. Até que eu fui ficando noite, dias, assim, eu não parei de comer, parei de dormir e ficava na janela. E aí eu fui ficando fraca, né, ficando frágil, porque a pessoa ficar 3, 4 meses sem se alimentar direito, o que acontece com elas? Fui perdendo peso, perdi 13 quilos, que agora já recuperei, graças a Deus, graças aos remédios que a médica me deu, para me dormir e para me
curar essa anemia que eu criei nesse meio de tempo, com a falta de alimentação e naquela... Não sei o que aconteceu comigo, eu só sei dizer que mudou muito a minha vida, mudou muito, muito mesmo. Eu tive contato com coisas, com tanta coisa, que não vai dar para me falar hoje. Eu comecei a escrever, não vai dar para me falar tudo hoje, porque é muita coisa. E eu não quero deixar nada para trás, eu quero falar tudo. E aí também eu quero passar por um processo. Eu já conversei com pessoas, uns falam que eu devo fazer, outros falam que eu não devo fazer uma regressão, para mim poder dar um depoimento mais concreto. Mas essa é o que eu tenho vivido. Tenho vivido bastante. E é telepaticamente várias vezes. E algumas vezes eu fiz comentário com o Milton, da janela, ele estava sentado no computador, e eu falei o que eles tinham me falado. Eu levei um puxão de orelha, porque disseram, nem tudo que eu falo você pode falar. Então, ele mesmo, o Milton mesmo, viu que eu repeti, e levei uma bronca por estar falando para você. Mas hoje vou ficar só nisso mesmo. Depois eu vou fazer outro depoimento, mas preparar melhor, porque eu nunca falei, nem público, muito menos gravei nada.